Então, nosso tema, nossa série que nós estamos fazendo aqui, o Rei Humilde. E o dia de hoje, nós vamos estar falando que o Rei Humilde da paz. O Rei Humilde, que é o príncipe da paz. E a história do Advento, então, ela começa com esse anúncio, né? Que Deus fez daquilo que ia acontecer, que Ele ia fazer. E a primeira coisa que a gente sabe, que a gente pode pensar quando a gente fala de Natal, é que a paz de Deus foi dada ao mundo, né? De uma maneira muito singela, através de um bebê. Isaías 9:6, se você quiser me acompanhar, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. O governo que fala de autoridade, né? O seu reino. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então o reino, ele é um conceito que vai muito além de nação. Quando a gente fala reino, né? Eu não sei, a gente pensa autoridade, a gente pensa muitas coisas assim, mas a gente esquece. Porque a gente não mora num reino, a gente mora numa nação. E parece que muitas vezes o reino é uma coisa que fica muito longe da gente. Para ter uma nação, você precisa ter o quê? Um povo. Que mais? Uma terra, né? Território. O que mais que a gente precisa para ter uma nação? Uma língua e uma identidade cultural. Mas para você ter um reino, na verdade tudo está centrado na história do caráter do rei. Uma nação pode ser formada a partir de um tratado, resultado de guerras, mas um reino só nasce com o nascimento do rei. Numa república a gente pode até escolher o governante, mas no reino, a gente, se você for ver, né, tem muitos filmes por aí, né, que conta lá a história da Inglaterra. Lembra as rainhas importantes, a Elizabeth, o pai dela estava esperando ter um filho herdeiro, né, porque eles estavam esperando um rei, né. A oração deles é que Deus enviasse um rei. Então, numa república a gente escolhe, mas no reino é dádiva de Deus. Então, a história da redenção, né, é a história, então, da redenção, de como que Deus restaurou, né, a proposta que Deus fez para o reino de Deus na terra. Lá em Gênesis, no comecinho da Bíblia, a gente viu que no início da humanidade, não havia necessidade, Deus, quando criou o homem, não havia necessidade de um rei. Porque quando Deus criou o homem, Ele já criou o homem, colocou no jardim, e para quê? A palavra de Deus diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o homem deveria exercer domínio do rei aqui na terra, né? Sobre os animais, sobre a natureza. Então o homem foi formado para ser um reflexo, um representante do domínio de Deus, mas ser um reflexo visível do Deus que é invisível. Quando a gente fala de Deus, a gente não pode esquecer, né, que Deus é invisível. E tem um cântico que a gente cantava muito, né? Ao Deus eterno, imortal, que está invisível. E muitas pessoas falam assim, mais invisível, mais real, né? Que a gente fez. Como se invisível fosse uma qualidade, vamos dizer assim, fraca de Deus. Mas Deus é espírito. E espírito é uma pessoa, né? Que tem poder, né? Então é um poder pessoal, mas é invisível, porque ele não está. Deus é maior do que a matéria. O que nós conhecemos, a Bíblia fala, né, que o que existe de visível foi feito do invisível, mas o que nós conhecemos é limitado. Tudo o que nós conhecemos é limitado a tempo, a espaço e matéria. Deus não é limitado a nada disso. Ele não é a criação, Ele é o Criador. Mas pela desobediência do homem, Deus deixou de ser essa referência. Então o homem deixou de refletir essa imagem de Deus. Ele se tornou um ser, como a gente pode pensar, né? Doente, um organismo disfuncional. Sabe? Que, como a gente, né? Muitas vezes vai percebendo que a gente vai ficando velho ou qualquer coisa está errada, já as coisas não funcionam mais, né? Quando eu era jovem, estou falando jovem mesmo, eu podia comer assim muitas pizzas e não tinha barriga. E eu gostava de me gabar, né? Que eu falava assim, poxa, meu organismo é uma beleza, né? Então isso foi seguindo. 18, quando chegou nos 35 anos, aí todo o doce que eu comia, toda a massa que eu comia, meu organismo já não era mais a mesma coisa. E muitas vezes a gente pensa, né, que a gente esquece disso. Quando o homem deixou de ter Deus como referência, ele se tornou um organismo disfuncional
E ainda guarda algumas semelhanças. A gente tem a família, a gente tem, sabe, a amizade, a gente tem a paternidade, o casamento, mas essa realidade se tornou manchada, distorcida, incurável. O C.S. Lewis ele fala o seguinte, que a gente é como um grupo de navios, né, com os mastros todos quebrados, com as velas rasgadas, com os lemes não estão funcionando direito. E por causa disso, quando vem o vento, a gente não consegue navegar direito. E a gente, internamente, pessoalmente, a gente não funciona bem. Mas não é só isso. A gente acaba se trombando uns com os outros, por causa que a gente não se relaciona mais bem com Deus. Aliás, não tem mais. Quando o homem deixou o seu relacionamento com Deus, ele se tornou um ser falho, doente, né, disfuncional. E também começou isso a afetar os relacionamentos dele. Com a queda, a humanidade inaugurou um grande conflito, e esse conflito não é coisa pequena. O pecado e a iniquidade se multiplicou de tal modo que o homem entrou numa existência de rebeldia contra Deus. Na verdade, a gente vê isso lá em Gênesis 11, né? Que o homem, aliás, até os descendentes de Adão, né? Os filhos dele, os primeiros 2 irmãos que existiram, um irmão matou o outro, né? No relacionamento. E aí, quando os homens foram tentar fazer alguma coisa boa, eles construíram um templo, uma torre em forma de templo para alcançar os céus. E eles falavam, nós vamos fazer o nosso nome famoso. Então, aquilo que o homem ele escolheu ter o conhecimento. A Bíblia fala, Jesus fala que a verdade vos libertará. Então, a verdade é você conhecer a realidade. E o homem perdeu totalmente a noção da realidade. Ele começou a querer criar para ele, né, imagens de Deus. Ele começou a querer definir quem era essa referência da verdade. E se perdeu totalmente. Virou uma existência que se opõe a Deus. A história, então, da redenção é como Deus consertou a história do seu governo na terra. Ele formou um povo, chamou um povo, né, através de Abraão, que esse povo seria o representante de Deus na terra. E através desse povo viria o Messias, que governaria sobre toda a terra. Veja comigo lá em Daniel 2:44 e Daniel 7:27. Ele fala o seguinte: no entanto, na época do governo desses reis, Elá, o Deus dos céus, estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e também não será dominado por nenhum outro povo. E Daniel 7:27 diz: e assim o domínio, o poder, a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão colocados nas mãos da multidão dos santos, o povo de Elion, o Altíssimo. E o reino de Deus será um reino sem fim. Todos os governantes e domínios o adorarão e obedecerão e servirão eternamente. Também Daniel diz que esse Messias seria o Filho do Homem, viria, né, em forma de homem. Então vamos voltar aqui nesse texto, nessa série que nós estamos fazendo, que fala que o rei, o Messias, veio em forma humilde. Não é de qualquer forma. A gente viu na semana passada, citamos alguns versículos, e principalmente o versículo-chave, né, que fala que em Filipenses, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então Deus se humilhou, ele não apenas ele se tornou, né, se humilhou de qualquer maneira, mas ele se fez semelhante ao homem. A glória do Deus, vamos dizer assim, incorruptível, sem limites, se fez totalmente limitado. Ele se esvaziou a si mesmo e veio como servo. Em João 1,14 diz: e o verbo se fez carne, se fez homem e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Loucura, porque Moisés pediu para Deus mostrar a sua glória. E o que Deus falou para Moisés? Você não pode ver minha glória. Se você ver minha glória, você vai morrer. Então eu vou esconder você dentro de uma pedra, que vai entrar na fenda da pedra. E Jesus representava aquela pedra. Mas quando João escreve, vimos a sua glória, nós vimos toda a glória, né, que Deus pode refletir na vida de um ser humano. Né? Não vimos toda a glória ainda do Deus Pai, mas a reflexão perfeita, como num espelho, eles puderam ver. Quando Jesus habitou entre nós, a glória de Deus veio.
E veio como cheio de graça, não veio para matar, mas veio com graça. Jesus não apenas se tornou semelhante aos homens, mas se tornou semelhante aos homens nas suas piores condições humanas. Abra comigo em Isaías 53, de 1 a 3. E aqui, quando a gente fala de Deus, um rei humilde, a gente fala talvez na parte mais séria sobre essa humildade do rei que veio até nós. Fala que quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele veio subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, que não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma boa aparência nele víamos que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um do que os homens escondiam o seu rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, quando o braço do Senhor, quando Deus quis manifestar a sua salvação, quando ele veio fazer, né, a história dessa redenção aconteceu de uma maneira que Deus manifestou o seu braço de uma forma humilde. E fala que o verbo se fez carne, o Deus se fez homem. E ele não fez qualquer homem, como qualquer homem. Mas aqui a Bíblia já previa em Isaías que ele se tornou alguém que não tinha formosura, alguém que era desprezado. Então, essa é a promessa que fala que o Messias se faria na condição, né, de servo, né, de um servo humilde, mas não de qualquer homem, um homem de dores, que sabe o que é sofrer, desprezado, o mais desprezado entre os homens, o mais rejeitado entre os homens. O Messias que veio nos trazer a paz. Jesus se tornou forma semelhante aos homens na sua pior condição, né? Ele se colocou, na verdade, no lugar daqueles que mereciam as piores situações. Deus escolheu que Jesus viesse na época do Império Romano. E eu aconselho vocês, qualquer dia, assistir, se não assistiram aquele filme A Paixão de Cristo, né? Porque muitas vezes a gente tem no nosso pescoço, né, uma cruz, e esquecemos que isso daí é mais ou menos uma forca, ou uma guilhotina, ou uma coisa pior. A cruz, no Império Romano, era a pior maneira de se matar alguém. Se matava de uma maneira lenta, se matava de uma maneira envergonhosa. Então Jesus, além de tudo, ele se colocou no nosso lugar, na pior situação. Ele aceitou as piores punições que alguém poderia. Ele morreu como se fosse inimigo do povo de Deus. A acusação que teve sobre Jesus é que ele tentou se fazer filho de Deus. Ele se disse filho de Deus. Ele foi tido como impostor, como usurpador, como enganador. E a Bíblia fala que o castigo que Jesus levou está acima sobre qualquer sentença capital que a gente tem hoje. Não há comparação, gente. Sabe, não há comparação. E diz ali no finalzinho sequência, né, do Isaías 53, 4, 5, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido e oprimido de Deus. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E agora diz: e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Isaías 9 diz que o príncipe da paz, quem podia imaginar que essa paz com Deus, né, viria por um rei que fosse humilde? Se a gente for ver, né, que fala no Novo Testamento, e a figura de Jesus, o que ele é o sacerdote, né, de Deus e rei de Deus. Ninguém imaginava que esse rei, ele viria pela humildade do rei, né, ele faria paz entre Deus e os homens. A paz de Deus foi dada ao mundo. A paz não pode ser conquistada. A paz ela é alguma coisa que tem que ser dada. E Deus deu a sua paz ao mundo através de um bebê. E diz ali: porque um menino vos nasceu, um filho será nos dado, e o governo está sobre os seus ombros. Então, essa é uma promessa, e fala: Ele é o príncipe da paz. Jesus se tornou esse príncipe da paz como? Se esvaziando,
se humilhando, sendo obediente, diz a Bíblia lá em Filipenses, até a morte de cruz. Se você for lembrar, como que Deus fez isso, né? Lembra? O homem deixou o governo de Deus. E quando o homem deixou o governo de Deus, ele perdeu várias coisas. Ele perdeu primeiro a referência de Deus. Quando ele estava lá no jardim, Deus era a referência. Lembra? E o que ele foi tentado, que a mulher foi tentada, que o homem também foi tentado, se você comer dessa árvore, você vai ter o conhecimento. Você mesmo, na sua cabeça, vai ter o conhecimento do bem e do mal. Você vai ser sua referência. E foi dessa maneira. E a gente vai ver, quando vai caminhando, outras coisas que a gente vê lá do Caim, do seu desejo. O desejo do homem, porque o conhecimento influencia os nossos desejos, né? A nossa forma com que a gente vê a realidade. Mas o homem também ficou disfuncional sem Deus. O desejo dele estava complicado, né? A gente quer coisas que não são boas para a gente. E Jesus, o que ele fez, fala que ele se tornou-se filho, né? Se tornou o príncipe da paz, se esvaziando, se humilhando, sendo obediente até a morte. Aquilo que eu e você não podíamos fazer, esse grande conflito que aconteceu por causa da desobediência do homem, não podia ser consertado. Porque o homem não consegue mais, ele perdeu totalmente a referência de Deus. O coração dele estava maculado. Mas somente Jesus, quando ele se fez homem, ele pôde se esvaziar, ele pôde ser obediente. Somente ele deixou Deus agir completamente. E quando ele estava um pouco antes de ir para a cruz, ele estava orando naquele monte. E a Bíblia fala que o estresse foi tamanho, que ele começou a suar gotas de sangue. E Jesus falou assim: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Somente Jesus podia ter feito essa oração. Somente um servo perfeito, somente alguém que se submetesse perfeitamente a Deus. E a mensagem que nós estamos falando aqui é que para que Deus reinasse novamente na terra, onde havia turbulência, onde havia um monte de coisa, foi necessário, Deus escolheu um caminho humilde para derrotar os seus inimigos, né, para derrotar o poder do pecado e da morte. Diz que Jesus, em Filipenses 2:7 fala, ele se esvaziou de si mesmo. Então a glória de Deus, né, a glória de Deus, ela foi revelada para a gente quando o próprio Deus se esvaziou a si mesmo. Loucura isso. Não sei se vocês já pensaram que as coisas que Deus faz, e quando fala quem se manifestou o braço do Senhor, se eu pudesse definir humildade, ele é o contrário da arrogância. E se eu pudesse definir arrogância, é quando alguém ele não quer Deus. Arrogância, a maior arrogância que pode ter é quando alguém quer ter uma outra referência, né? Deus merece toda a glória, ele é digno de todo louvor. E quando o nosso coração está tão deturpado, está tão louco, e a gente quer colocar outras coisas no lugar de Deus, isso é arrogância. Se eu puder então definir o que é humildade, ao contrário de arrogância, arrogância é alguém que não quer Deus. Por alguma maneira não quer Deus. E como que Deus fez as coisas? Se você for ver a Bíblia, e se você for ver as coisas que Jesus escolheu, né? Escolheu coisas pequenas, e você vai ver nessas coisas pequenas, vai lá, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um grão, né? Uma semente muito pequenininha, que vai crescendo. Se você for ver toda a história da redenção, Jesus é o filho de Davi. Davi foi um rei que era o menor dos filhos da sua casa. O menor. A família de Davi era de uma família que não era importante, de uma tribo que era menos importante ainda. E Jesus nasceu em Belém, que era um lugar menos importante ainda. Então, interessante isso, é como se fosse uma conspiração da humildade de Deus. E por que Deus faz isso? Ele faz isso porque se a arrogância é alguém que não quer Deus, da forma com que Deus se manifesta e se revela, ele não obriga ninguém que não queira ele. Deus é tão bom que ele se manifesta de um jeito que se alguém não quiser ele, não vai conseguir ver, não vai conseguir encontrar, porque é uma conspiração. Por outro lado, qualquer um que quiser vê-lo, né, pode encontrá-lo,
porque Deus escolheu um caminho humilde. E é interessante isso, porque, na verdade, né, o reino de Deus, no reino de Deus, pequenas coisas significam muito. Deus fez coisas simples para que a gente pudesse encontrá-lo. E essas pequenas coisas, elas podem mudar a história se a gente for ver. Nasceu um menino, nos nasceu, um filho se vos deu. Deus deu o filho dele, nascendo em forma humana, de uma maneira frágil. Muitas pessoas, inclusive se você for ver na Bíblia, os próprios irmãos de Jesus não reconheceram que ele era o Messias. E muitos daqueles líderes em Israel não reconheceram. Mas Deus se revelou muito para pessoas menos prováveis. Uma prostituta, uma mulher no poço, uns pescadores, né? Um homem que perseguia a igreja de Cristo, Saulo, se tornou perseguidor. Ele era perseguidor e se tornou perseguido por causa de Jesus. Então, pequenas coisas, pequenas mudanças no reino de Deus, ele pode mudar uma coisa de uma maneira muito grandiosa, né? Jesus mudou toda a história da humanidade de uma maneira simples. E por último, essas pequenas coisas, na verdade, elas podem se transformar em grandes coisas. Como? Jesus, que é grande, se fez pequeno. E me encontrou, ou te encontrou, ou encontrou o homem na sua pior condição, né, na sua pior situação. E a Bíblia fala que ele veio, né, não para salvar os sãos, mas os doentes. Então, quando Jesus se fez homem, ele não se fez qualquer homem, mas ele se fez como homem na sua pior dificuldade, na sua pior situação, na sua maneira mais humilhante, vamos dizer assim. Para que quando ele nos encontra, né? Também tem uma frase que eu gosto muito, do N.T. Wright, fala que a graça de Deus nos encontra onde nós estamos, mas ela não quer nos deixar onde ela nos encontrou. Porque Deus se fez homem de uma maneira muito humilde, né? Que diz ali em Isaías que ele sofreu todo o sofrimento. Ele foi desprezado. Você pode imaginar qualquer coisa que tenha na tua vida que você já tenha passado. Não tem como você não se identificar com Jesus. No seu sofrimento, na sua rejeição, na sua dificuldade. Não tem nada que você possa dizer, olha, Jesus não sabe como eu me sinto. Escrito está em Hebreus, na palavra do Senhor, que ele sofreu, né? Ele passou as coisas que nós passamos para que ele pudesse ter compaixão de nós. E a Bíblia nos diz isso, ele se tornou homem e aprendeu pelo sofrimento, por aquilo que ele se humilhou. Então, Deus opera através de coisas pequenas, porque ele não quer forçar ninguém a servi-lo, ele não quer forçar ninguém a ter que amá-lo, mas são coisas pequenas suficientes também para que a gente pudesse encontrá-lo. Ele veio nos encontrar na nossa humilhação, ele se fez humilde, mas o que ele quer, o caminho de paz com Deus, ele quer agora que a gente caminhe de volta com ele. A palavra de Deus diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Quando Jesus vai estar sendo formado em nós. Então Jesus se fez pequeno para que encontrar você e a mim onde a gente estava. Isso nos faz pensar o seguinte: ninguém é tão pequeno, né? Ou está numa situação tão humilhante que não possa encontrar com o Rei humilde. Eu queria que você pensasse agora. Você não vai precisar falar, mas seja sincero, ou pelo menos faça aí tenha um coração aberto. Imagina na tua vida aquilo que você acha que é a coisa mais pequena, ou numa situação mais desesperadora, ou quando você se sentiu a menor pessoa do mundo. Não tem nada tão pequeno, não tem nada tão insignificante, tão humilhante, nada que tenha acontecido na sua vida, nenhum erro que você fez, que o Rei humilde não possa se identificar com você. O Filho de Deus, ele se fez um de nós no pior momento da gente. Não apenas como o Marcelo, mas como o Marcelo não gosta de lembrar, né? Deus me encontrou lá,
para que a gente pudesse confiar nele, para que a gente pudesse saber que ele nos ama e para que ele pudesse deixar claro para a gente. Jesus falou por parábolas, para quem não quisesse ouvir, não ouviria, mas quem tivesse vontade de ouvi-lo poderia entender. E só ele tem um coração humilde. E se humildade é o contrário da arrogância, humildade é quando a gente pode confiar naquele que se humilhou por nós, nesse caminho de volta com Deus, onde a gente pode encontrar a paz com Deus. Então o rei humilde é aquele que nos dá a paz, que nos traz a paz. A graça de Deus nos encontrou nos piores lugares, mas ela quer nos levar aos melhores lugares. Deus manifestou o seu braço em pequenas coisas, mas ele quer nos levar a coisas grandes, porque não tem coisa menor para a nossa vida, para o ser humano, que é um dia poder se relacionar com Deus e refletir o Deus invisível na sua vida. Deus quer que a gente se torne filhos amados, resgatados, regenerados, transformados à semelhança do seu Filho. Feche os seus olhos. Enquanto eu estava preparando essa série, Deus me fez mudar um pouco essa mensagem. Porque enquanto eu meditava na palavra do Senhor, eu comecei a ver como essa questão da humildade, da forma com que Jesus se manifestou, não é uma coisa tão trivial. Foi uma coisa muito intencional de Deus. Não haveria forma do homem se reconciliar com Deus sem que a justiça fosse cumprida. Ninguém podia obedecer a Deus, ninguém queria fazer isso, porque para fazer isso tinha que se esvaziar totalmente, ser obediente até a morte de cruz, e somente o Filho de Deus foi capaz de fazer isso. Somente ele foi capaz de derrotar o pecado e a morte. Mas o que Deus falou comigo, que foi lindo, eu estava lá levando o lixo hoje lá para reciclar e foi lindo, é que Deus se humilhou. E se humilhou na pior condição do homem, para que qualquer homem não precise, aquele que não tem a condição de fazer nada mais do que na sua humildade, tem a condição de se encontrar com Ele ali. Deus não está pedindo grandes coisas para você. Ele está pedindo apenas que você confie na humildade do seu Filho. Que você confie na simplicidade do Evangelho. E que você confie toda a sua vida para Ele. Eu não sei onde você está, não sei se até hoje tem coisas que atormentam a sua vida. Mas eu queria te trazer essa boa nova de Deus. Do príncipe, do rei humilde, que é o príncipe da paz. Que ele se humilhou na pior condição humana, onde você estava, onde você pode estar. Mas ele não quer que você fique lá. Ele se humilhou para que você pudesse encontrá-lo. E o que ele deseja para você é um caminho de pequenas coisas que vão se transformar em grandes coisas, que vai durar de agora para a eternidade, porque o reino dele é um reino eterno. E o governo de Deus na sua vida, que é a vontade de Deus na sua vida, Ele quer fazer isso de uma maneira perfeita, agradável e eterna. Que você seja como um filho regenerado, um filho resgatado e um filho transformado na imagem do seu próprio filho. A gente nunca vai ser como Deus, mas nós seremos como a imagem do Filho que revelou a glória do Pai. Da mesma maneira como Jesus viveu aqui, Ele quer que a gente viva também. E se você está meio desanimado, se você está achando que é muito difícil que isso aconteça na tua vida, eu quero te animar essa noite. Quero te trazer essas boas novas. Que o Rei humilde te encontra onde você está. Na pior situação que você pode ter passado ou se encontra. Vamos falar com Deus agora. Coloque tua vida diante de Deus. Eu creio que a palavra de Deus nos encontra onde nós estamos. E quando Deus fala, há uma intenção. A palavra de Deus diz que minha palavra não voltará vazia. Eu creio que a palavra de Deus quer tocar vidas aqui.
E o rei humilde, aquele que se fez homem e se humilhou, ele quer te encontrar agora. Não seja arrogante, mas seja humilde. Abra o teu coração. A palavra de Deus diz aquilo que Deus quer da gente. Filho meu, dá-me o teu coração. Não há nada que nós possamos oferecer a Deus que não o nosso coração. Sendo humildes, a gente, na verdade, o que nós podemos fazer é ser sincero com Deus. Ele sabe quem nós somos, onde estamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós sentimos. E até mesmo Ele sabe as tuas dificuldades. Certa vez um discípulo chegou para Jesus e falou: eu creio, mas ajuda-me, Senhor. Aumenta-nos a nossa fé. E um homem chegou, quando Jesus perguntou: você crê? Sim, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O Senhor já manifestou ao mundo. Nós vivemos hoje 2018, depois de Cristo. Significa que há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus se fez homem e habitou entre nós. E hoje, essa proposta de paz te é ofertada a mim e a você. Que você possa ter um coração humilde e receber a paz desse Rei. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito complete a Tua obra. Que não haja coração aqui com arrogância, Pai, mas que haja corações humildes. Sabendo que o Senhor é um Deus bom. Que o Senhor nos alcançou com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Senhor. O Senhor não veio para pisar naqueles que já estavam humilhados pelo pecado, Senhor, mas o Senhor veio resgatar aqueles que estavam perdidos, Senhor. Deus querido, como nós prezamos o Senhor. Espírito Santo de Deus, como tem pessoas aqui quebradas no seu coração, Senhor, na sua alma. Pessoas aqui se sentindo, Senhor, pecadoras irreconciliáveis, Senhor. Ou talvez mesmo crendo no Teu perdão, Senhor, se sentindo fracassados, Senhor. Pai, mas que eles possam ter um encontro essa noite com o Rei humilde, o Príncipe da paz, aquele que nos traz paz, aquele que se fez maldição pelos nossos pecados, Senhor. Levou sobre si os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele, o Rei Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todo o governo está nas Tuas mãos, Senhor. Nós sabemos isso porque o Senhor não ficou morto naquela tumba, mas o Senhor ressuscitou. E o Senhor está vivo, o Teu Espírito está aqui no nosso meio, Senhor. E nós estamos lendo a Tua palavra, que ela é viva e continua viva ainda hoje, Senhor. Não mudou. E nós te pedimos, Senhor, que as pequenas coisas que o Senhor fez e chegou até nós, que a gente possa ter olhos, Senhor, para entender que elas no fundo não são pequenas, Pai. Elas são simplesmente alguma coisa que nesse mundo aqui a gente não entende. Porque para nós o que vale neste mundo, Senhor, é a fama, são as grandes coisas. É o consenso da fama, é o consenso das pessoas que estão seguindo a gente. Mas no Teu reino não é assim, Senhor. O que faz diferença é quando a palavra de Deus brota em cada coração, e aí faz diferença. E aí mudam-se pessoas, mudam-se famílias, mudam-se cidades, mudam-se reinos, Senhor, por Tua causa em nossos corações, Senhor. E aquilo que o Senhor tem feito por gerações e gerações, eu te peço que o Senhor faça neste lugar, que o Senhor faça nessa cidade, Pai. E que ninguém saia daqui como entrou hoje, essa noite, Senhor. Mas que possamos sair tocados pelo Teu Santo Espírito, pela Tua palavra. Saímos daqui, Senhor, tocados, ó Pai, pela Tua verdade, que nos conta a história de um rei humilde, que se fez um de nós, nos nossos piores momentos, para que a gente pudesse ter momentos eternos com o Senhor, que a gente pudesse ter relacionamento com o Senhor. Amém?